Algumas palavras na área de informação costumavam despertar em mim um sentimento de respeito, credibilidade e estimulavam a minha curiosidade. Pesquisa era uma dessas palavras. Para mim era ciência, busca da verdade e suas razões, correlação de causas e efeitos. Era, já não é mais. Infelizmente, nos últimos tempos, instituições até então sérias e respeitáveis foram tomadas de assalto por pessoas e grupos que delas se apoderaram com a visível intenção de destruir os alicerces mais sólidos de nossa sociedade. Nossos valores, a liberdade, a justiça, a família, a solidariedade, a honestidade e a verdade. Estão aí as ditas pesquisas eleitorais que faz tempo, nessas eleições do século XXI, já não servem para nada e continuam sendo chamadas de pesquisas, embora tenham passado a ser meras narrativas de cunho político. Semana passada, li os resultados de uma pesquisa segundo a qual 125 milhões de brasileiros não têm comida garantida todo dia e que, dentre eles, 33 milhões passam fome. Hoje falarei sobre esse tema. Os estranhos dados dessa pesquisa sobre a fome foram coletados entre novembro de 2021 e abril de 2022 em entrevistas em 12.745 domicílios das 27 unidades da Federação. Para efeito de comparação, lembremos que o Brasil tem 70 milhões de domicílios e que a amostra mestra do IBGE, usada para a PNAD contínua, calcular as pessoas desocupadas de 14 anos e mais de idade, o IBGE visita trimestralmente 211 mil domicílios, 17 vezes mais do que a amostra dessa pesquisa da fome. E notem bem, essa amostra do IBGE é para representar só uma parte da nossa população, aqueles em idade de trabalhar, de 14 e mais anos de idade. A cada mês, os 2.000 entrevistadores do IBGE percorrem 70 mil lares, 6 vezes o número de lares dos entrevistados, para coletar os dados da PNAD contínua. No dia da divulgação dessa pesquisa, por acaso, o bando terrorista do MTST invadiu o shopping Iguatemi, em São Paulo, levando cartazes e protestando contra o quê? Contra a fome no Brasil. Claro que foi pura coincidência e não uma ação orquestrada para dar consistência à divulgação dessa pesquisa pelo consórcio da velha imprensa, aquele montado para acusar o presidente da República de tudo e mais alguma coisa. Vendo os estranhos resultados dessa pesquisa, imediatamente me lembrei do ex-presidiário que hoje é candidato à presidência da República, quando ele relembrava suas bravatas nos anos 80, falando mal do Brasil e dos seus governos militares. Ele confessou às gargalhadas num vídeo que todo mundo viu, que em Paris, numa entrevista, afirmou que 25 milhões de crianças famintas vagavam pelas ruas do Brasil. E, entre risos, lembrou que na mesma entrevista estava Jaime Lerner, que alertou Lula: se 25 milhões de crianças jogassem pelas ruas do Brasil, nós não podíamos andar na rua, não ia ter espaço. E Lula ria. A pesquisa da fome
revela de cara que veio, afirmando que o Brasil já foi referência internacional no combate à fome. Por acaso, nos governos petistas entre 2004 e 2013, que teriam reduzido a fome à metade. Em resumo, a fome teria sido resolvida pelo PT. Eles acreditam na nossa falta de memória, da opinião pública ter esquecido que a avaliação do programa Fome Zero do Lula sempre foi muito negativa e que, ao fim do governo da Dilma, o Brasil atingiu o máximo em termos de miséria. Após 2 anos de queda de 3,6% do PIB, nos 2 anos. Os companheiros não se cansam de suas narrativas. E é claro que, chamando-as de pesquisa, elas aparentam um refinamento que as torna incontestáveis. Pelo menos é o que eles pensam, porque quando nós vamos aos números... Vamos lá. Há 96 milhões de pessoas de 14 anos e mais de idade ocupadas no Brasil atualmente. São pessoas que ganham pelo seu trabalho, que têm renda e que, obviamente, não fazem parte dos que sofrem da tal insegurança alimentar. Outro grupo que também não sofre com insegurança alimentar é a dos aposentados, que recebem seus benefícios que lhes garantem seu sustento. Vamos esquecer os aposentados do serviço público e seus dependentes, ficando apenas com o INSS, em que recebem benefícios previdenciários e não trabalham 25 milhões de pessoas. Somados aos 96 milhões, já perfazem mais de 120 milhões de brasileiros que têm renda resultante de sua labuta atual ou no passado e que não sofrem de qualquer espécie de insegurança alimentar. Da mesma forma, os dependentes dessas pessoas também estariam alimentados, e são pelo menos 60 milhões. Somando os 3 grupos, já temos 180 milhões de brasileiros com recursos para comer. Note-se que as estatísticas da população ocupada e aposentados utilizadas até aqui em meus cálculos não abrangem quem tem menos de 14 anos de idade. Na faixa etária de 6 a 14 anos, há 26 milhões e meio de alunos do ensino fundamental que recebem pelo menos uma refeição nas escolas públicas, sendo óbvio que os filhos daqueles que conseguem mantê-los nas escolas particulares têm renda e não sofrem de insegurança alimentar. Só aí a soma dos bem-nutridos já chega a 205 milhões. E nossa população total é inferior a 215 milhões de habitantes. Logo, é impossível crer e aceitar a afirmação da pesquisa de que 125 milhões de brasileiros não têm comida garantida todos os dias. Em relação à afirmação de que 33 milhões dentre eles passam fome, obviamente, nesse caso, estaríamos tratando da população em situação de pobreza e de extrema pobreza, os mais carentes do Brasil, para os quais o governo mantém programas de proteção social de grande porte. Lembremos do auxílio emergencial na pandemia, que beneficiou 68 milhões de brasileiros. E agora, com o Auxílio Brasil, 18 milhões de famílias são beneficiadas com algo igual ou superior a R$ 400 por mês. Essas famílias e seus filhos que estão na escola, onde comem pelo menos uma refeição, não passam fome. Mas tem mais. Existem os beneficiários do benefício de prestação continuada, um salário mínimo mensal que é pago a 4.700.000 pessoas,
os deficientes, os idosos que não são beneficiários da Previdência e as mães cujos filhos têm microcefalia. Aliás, ideia de Michele Bolsonaro. Os números aterrorizantes dessa pesquisa da fome não se sustentam quando confrontados com a realidade estatística do Brasil real no governo Bolsonaro.